Amém. Bom dia, irmãos. Como é bom podermos adorarmos ao nosso Deus, né? É uma beleza quando a presença dele vem. Eu creio que ele já está aqui e que ele vai continuar falando conosco. Para mim é sempre um prazer muito grande poder compartilhar um pouco da palavra, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo nos últimos dias. Eu não sei os irmãos, mas eu gosto muito de frases. Não só frases motivacionais, mas principalmente aquelas frases que nos fazem pensar, aquelas frases que nos fazem refletir. E por isso eu sigo alguns perfis nas redes sociais de frases. Esses dias eu estava dando uma olhada ali nas minhas redes sociais e eu me deparei com uma frase que me chamou bastante atenção. E essa frase era mais ou menos assim: quando não fazemos as coisas simples, toda a nossa vida se torna complexa. E depois que eu li essa frase, eu comecei a pensar e refletir em cima dela. E aí eu comecei a perceber e lembrar da minha vida com Deus, da nossa vida com Deus. Sobre como muitas vezes, por não fazermos coisas simples que o Senhor nos ordena, toda a nossa vida acaba se tornando então complexa. O que eu percebo é que toda vez que nós começamos a negligenciar as coisas simples que o Senhor nos dá, tudo se torna mais difícil, tudo fica mais penoso. Mas ao mesmo tempo, quando nós valorizamos o simples do Senhor, tudo se transforma, Ele abre caminhos, Ele faz tudo novo e tudo começa a acontecer. E a gente pode perceber isso acontecendo em várias e várias histórias que estão relatadas para nós na palavra de Deus. Mas a gente consegue perceber isso principalmente na vida de Naamã. Naamã era um comandante do exército sírio. Ele é alguém muito respeitado, muito valorizado, porque através do comando dele, o povo dele tinha vencido diversas batalhas. Inclusive batalhas contra o próprio povo de Israel. E por isso todo mundo valorizava demais a vida dele. O problema é que em um determinado momento da vida, apesar de ser alguém muito bem sucedido, Naamã ficou leproso. E para viver a vida que ele tinha conquistado, ele precisava se livrar daquela doença. Ele precisava se livrar daquele problema e nada adiantava. Até que um dia, uma simples serva, uma simples escrava da sua esposa, que havia começado a trabalhar com ele, ser escrava dele, depois de eles terem derrotado o povo de Israel, olhou para ele e disse: olha, se o meu senhor procurasse o profeta de Deus que está em Samaria, ele com certeza o curaria da lepra. E apesar daquela mulher ser uma mulher muito simples, ele confiou no poder do Deus dela. E por isso foi até o rei da Síria pedindo para que ele fosse até o rei de Israel, para que ele então fosse curado por esse tal profeta. E foi exatamente isso que aconteceu. O rei da Síria enviou Naamã e junto com ele uma carta pedindo para que o rei de Israel curasse aquele homem da lepra. Acontece que o rei de Israel não confiava tanto no Deus dele como Naamã. Porque quando ele recebeu aquela notícia, ele rasgou as suas vestes, porque ele pensou: como que eu vou conseguir curar esse homem? Esse rei da Síria está criando problema comigo e arrumar alguma desculpa para então me atacar. E por isso ele rasgou as suas vestes e ficou desesperado. Mas Eliseu, o profeta de Samaria, ficou sabendo disso e perguntou: por que ele está rasgando as roupas dele? Será que ele não confia em Deus? Manda esse tal de Naamã aqui para mim, envia esse homem para mim e ele saberá que é um profeta de Deus em Israel. E Naamã foi até Eliseu. E quando chegou até Eliseu, Eliseu deu uma ordenança simples. Pediu para que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E se ele mergulhasse essas 7 vezes, ele então seria completamente curado da lepra. E Naamã, ouvindo aquelas orientações de Eliseu, achou que aquilo era simples demais. E ficou revoltado, porque ele disse: eu já tentei tudo. Como pode então uma coisa tão simples me curar? Mergulhar no rio? Mergulhar no rio, eu podia ter feito isso na minha terra. Eu vim até Samaria para ouvir isso. Ele ficou revoltado com aquela simples instrução de Deus através da vida de Eliseu. Até que o filho de Naamã olhou para ele e disse assim: pai, se esse profeta tivesse te pedido para você fazer uma coisa difícil, se esse profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa complexa, com certeza o senhor faria. Então se ele pedir uma coisa simples, vai lá e faz. E depois dessa palavra do filho, ele se convenceu. Creu no que Eliseu tinha dito e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele mergulhou essas 7 vezes, ele foi plenamente curado, graças ao poder de Deus e porque ele creu no profeta do Senhor. E eu acredito que a história de Naamã nos ensina muitas coisas, mas principalmente uma: de que nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, nos momentos onde nós não sabemos o que fazer,
ao invés de não crermos em Deus e rasgarmos a nossa roupa, mergulharmos no sofrimento, assim como aconteceu com o rei de Israel, nós devemos ser como Naamã. Buscarmos o Senhor, obedecemos a Ele, e que por mais que seja uma condição simples, a gente simplesmente ir lá e obedecer. Porque quando a gente faz o simples que o Senhor nos ordena e cremos nele de todo o coração, Ele faz. Ele vem e age, transforma todas as coisas, transforma os nossos corações, as nossas vidas, para que então outros corações e outras vidas possam ser transformadas através de nós. Esse é o tema desse mês, irmãos. Tocando corações. E o nosso pedido é para que durante todo esse mês o Senhor possa tocar os nossos corações e nos inspirar a tocarmos o coração de outras pessoas também, para que a gente possa entender que é simples. É só a gente crer no Senhor, ouvir o que vem dele e obedecer. E grandes coisas vão acontecer em nós e através de nós. Amém? Para que possamos conversar sobre isso então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Marcos, capítulo de número 6, do verso de número 1 ao verso de número 6. Eu vou ler a palavra na tradução NVI, espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e baixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor já está aqui. Por isso nosso pedido é para que nessa manhã o Senhor nos invada com a sua presença. Quebrante os nossos corações, que a sua palavra faça vida em nosso viver e que possamos crer que o Senhor é fiel e poderoso para fazer todas as coisas em nós e através de nós. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu amo esse texto de Marcos. Principalmente eu amo ele porque ele nos mostra que mais do que ficarmos admirados pela palavra de Deus, se nós não cremos naquilo que o Senhor fala aos nossos corações, nada vai acontecer. E a nossa vida não vai ser transformada. Era justamente isso que estava acontecendo com essas pessoas, para quem Jesus estava pregando o Evangelho. O que o texto diz, principalmente no versículo de número 2, é que muitos dos que estavam ouvindo Jesus falar ficaram admirados com ele. Mas ao mesmo tempo a incredulidade deles não permitia que Jesus agisse. Isso nos ensina uma coisa: quem só fica admirando o ensinamento que vem da palavra, o ensinamento que vem do Senhor, mas não pratica, não chega a lugar nenhum. Permanece sempre do mesmo jeito, não tem o coração tocado e não toca corações. Por isso, nós precisamos entender alguma coisa. Não adianta só ficar admirando o que o pastor fala no púlpito. Não adianta ficar só admirando o que Deus fala através dos nossos líderes. Não adianta ficar só admirando os testemunhos de outras pessoas, os testemunhos de outras igrejas. Não. Nós precisamos crer no Senhor, porque se nós cremos nele, ele vai transformar as nossas vidas. E assim nós também teremos testemunhos e histórias para contar. Só que para que isso aconteça, nós precisamos vencer a nossa incredulidade. Lembra da história de Naamã? Naamã ele só foi curado quando ele obedeceu a palavra do Senhor através do profeta. E por mais que parecesse ser simples demais, ele só obedeceu e as coisas aconteceram. Sabe por quê? Porque é o Senhor que controla todas as coisas. E o Senhor está sempre cuidando de nós em todos os momentos, não importa qual é a circunstância. E principalmente, uma palavra daquele que criou todas as coisas pode mudar tudo. E quantos testemunhos eu tenho para contar em relação a isso, irmãos? Do cuidado de Deus, sobre como uma palavra dele pode mudar todas as nossas vidas. Mas essa semana eu me lembrei de uma história um pouco engraçada.
E eu percebi que Deus cuidou muito de mim, principalmente no período da adolescência. Quando a gente é adolescente, a gente é meio bobo, né, irmão? A gente corre uns riscos meio desnecessários. Eu lembro que tinha um amigo aqui em Curitiba, que ele morava ali na região de Santa Felicidade. Ele é aqui da igreja, mas eu não vou contar para a gente não ter problemas maiores. Mas eu lembro que toda vez que a gente ia dormir lá, a gente inventava alguma coisa para fazer. E uma das coisas que a gente gostava de fazer, olha isso, irmãos. Quando eram umas 2, 3 horas da manhã, a gente saía e ficava andando na rua, conversando. Uns 5 moleque. Olha o perigo que a gente estava correndo. Eu nunca esqueço uma vez que a gente estava andando pela rua e estava tudo bem. Até que a gente avistou uma casa com o portão aberto. E a gente pensou, até agora está tranquilo. Mas conforme a gente foi caminhando, a gente começou a avistar uma grande sombra. E junto com essa grande sombra, a gente começou a ouvir um latido. E quando a gente viu e olhou para aquele portão, tinha um cachorro gigante vindo na nossa direção. Irmãos, eu fiquei desesperado. Sabe por quê? Não é história de pescador, mas o cachorro era grande. Se aquele cachorro alcançasse a gente, ele não ia morder a gente, ele ia arrebentar a gente no soco. Porque o cachorro era gigantesco, parecia um fisiculturista. E os meus amigos confiaram na força deles. Uns começaram a correr, outros começaram a gritar e correr para o outro lado. Mas eu, como sempre fui o gordinho do grupo, decidi confiar no poder de Deus. Por isso, enquanto todos corriam, eu fui lá, parei, ajoelhei e falei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E quando o cachorro estava quase saindo do portão, quase saindo da casa, veio uma voz lá de dentro e disse: para! E naquele momento o cachorro parou, olhou para o gordinho que era eu, lambendo os beiços, mas nem avançou mais. Sabe por quê? Porque uma palavra do dono faz tudo parar. Sabe o que acontece nas nossas vidas? Quando a gente está se sentindo perseguido pelas adversidades, a gente faz como os meus amigos. A gente corre do problema ou tenta resolver as coisas pela nossa própria força. Mas quando nós nos ajoelhamos, nos prostramos ao Senhor, Ele faz todas as coisas. E com uma palavra dEle, uma coisa que Ele diz, uma coisa que Ele faz, tudo se transforma. Por isso, irmãos, se nós reconhecemos o poder da palavra e do agir do Senhor, mais do que ficarmos admirados com os ensinamentos que nós recebemos aqui na igreja, mais de ficarmos admirados com testemunhos que acontecem na vida de outras pessoas, nós devemos obedecer. Porque quando nós obedecemos a palavra, Ele faz, de forma simples, mas ao mesmo tempo sobrenatural. E foi exatamente isso que aconteceu através da vida dos discípulos, através da vida dos apóstolos, na igreja primitiva. Quando nós lemos em Atos 1, nós percebemos que Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, Ele voltou mais uma vez para completar o discipulado que Ele estava fazendo com os discípulos. Ele ficou 40 dias conversando com eles e ensinando a eles acerca do reino. E quando tudo isso acabou, Jesus sentou junto com os seus discípulos e disse: fiquem aqui até que vocês recebam o poder do Espírito Santo de Deus que vem do céu. Então vocês serão testemunhas do que eu fiz em relação a todos os confins da terra. E depois de dizer isso, o Senhor Jesus foi elevado. E os discípulos ficaram admirando aquilo que estava acontecendo. Meus irmãos, já imaginou se isso acontecesse aqui? Se Jesus decidisse vir aqui na nossa igreja, ficasse 40 dias e na última pregação Ele fosse levado aos céus na nossa frente, o teto aqui se abrisse e a gente visse Jesus indo de encontro ao Senhor. A gente também ia ficar admirado, a gente também ia ficar olhando lá para cima. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Eles ficaram lá admirando, olhando para o céu. Até que a palavra diz que vieram 2 homens de branco, 2 anjos, e dizem: ei, o que vocês estão fazendo aí olhando para o teto? Vão lá, permaneçam aí, mas busquem o poder de Deus. Porque se vocês buscarem o poder de Deus, isso pode mudar tudo. E hoje nós estamos aqui, porque aqueles homens confiaram no poder do Senhor, pregaram o Evangelho, se tornaram testemunhas, e hoje a igreja do Senhor está espalhada por toda a terra. Por isso, meu irmão, não fique só olhando, não fique só admirando, busque o poder de Deus onde você está, creia nele, obedeça aquilo que Ele tem colocado no seu coração, porque Ele pode fazer grandes coisas em você e através de você. Não fique desconfiado, simplesmente creia no poder de Deus e Ele vai agir através de nós. O grande problema do povo que estava ouvindo as pregações de Jesus, nesse momento da palavra que nós lemos, é de que eles ficaram desconfiados do poder de Deus.
Porque quando eles começaram a ouvir o que Jesus estava pregando, eles começaram a pensar assim: nossa, que sabedoria é essa? É isso que o versículo de número 3 e versículo de número 4 da palavra que nós lemos diz. Eles começaram a olhar para os milagres que Jesus fazia e eles ficavam impressionados com o agir de Deus através da vida dele. Mas ao mesmo tempo eles ficaram desconfiados, porque eles olhavam uns para os outros e pensavam assim: ei, não é esse aí o carpinteiro? Não é esse aí o filho de Maria? Não é esse aí que nós conhecemos os irmãos, as irmãs? E eles desconfiaram do poder de Deus. Isso nos ensina uma coisa muito preciosa. Muitas vezes a gente está esperando um grande avivalista chegar, um grande intercessor chegar para a nossa vida mudar. Mas eu queria ter aqui um grande espelho para mostrar para vocês, porque vocês são os grandes avivalistas, vocês são os grandes intercessores, vocês são os grandes evangelistas que podem mudar a face da terra. E nós precisamos ter esse entendimento, de que a sabedoria está disponível para qualquer um, até mesmo para o carpinteiro, até mesmo para o filho de Maria, até mesmo para nós. Porque Jesus faz vida em nós, por meio do Santo Espírito. Basta a gente buscar. Lembre da história de Naamã, meus irmãos. Uma simples serva, uma simples escrava, cheia do poder de Deus, que cria totalmente no poder do Senhor. Simplesmente pediu para que Naamã fosse até Samaria para ser curado. Ela cria tanto no Senhor que ela sabia que ia acontecer. E aconteceu. Mesmo ela sendo simples. Simplesmente pelo fato dela confiar no poder de Deus, uma vida inteira foi transformada. Nós precisamos crer que apesar da nossa simplicidade, que apesar das nossas limitações, quando nós buscamos o poder do Senhor, vidas também podem ser transformadas através de nós. Mas para que isso aconteça, a gente precisa acreditar com todo o nosso coração. Deus tem falado muito comigo em relação ao capítulo de número 20 do livro de Deuteronômio. Se você nunca leu esse capítulo, leia. Se edifique lá durante a semana buscando meditar nele. Porque o Senhor tem falado muito comigo através daquelas palavras. Nesse capítulo, o Senhor, Moisés, na verdade, estava transmitindo a palavra do Senhor, transmitindo para o povo leis que eles deveriam seguir enquanto eles estavam em tempo de guerra. Eu acho bem interessante, porque a primeira lei que Moisés dá é uma lei bem simples. Ele diz assim: ó pessoal, não fiquem com medo. Não fiquem com medo quando vocês encontrarem um exército que é muito mais poderoso que você. Uma nação que tem muito mais soldados que vocês. Não fiquem com medo, porque o mesmo Deus que libertou vocês da escravidão vai libertar vocês desses inimigos. Permaneçam firmes. Outra coisa que eu acho muito bonita, nos versículos depois ele vai dizer assim: e tenham ciência de uma coisa, se alguém de vocês aí no meio tiver com medo, pode voltar para casa. Porque não é sobre o número de pessoas, não é sobre a capacidade dessas pessoas, é sobre o meu poder. Não precisa ter medo, eu vou estar com vocês. Mas o que mais me chama a atenção é no finalzinho do capítulo. Quando Moisés olha e diz para eles: olha, quando vocês saírem dessa guerra vitoriosos e começarem a conquistar o território do inimigo, destruam todas as árvores que vocês veem que não dá fruto e construam algo novo. E Deus olhou para mim e disse: Juninho, é isso que eu quero que você faça diante das dificuldades. Não tenha medo. Não se importe com aqueles que estão fugindo ou que não querem enfrentar a luta. Porque o mesmo Deus que esteve com você lá no dia do cachorro, o mesmo Deus que te chamou para o ministério, o mesmo Deus que fez tudo novo na sua vida vai continuar cooperando. Por isso, de vitória em vitória, o que você precisa entender é que você deve destruir as coisas antigas e abraçar o novo. Crendo no Senhor Jesus, para que através do que Jesus pode fazer na sua vida, pessoas serem libertas também. Por isso, irmãos, nós não podemos menosprezar o poder de Deus que habita dentro de nós e pode mudar tudo. Por isso nós temos que destruir tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é antigo, para que habite em nossos corações apenas o poder do Espírito Santo do Senhor. Porque o Senhor Jesus pode fazer tudo, mesmo com pouco. Isso fica bem claro para mim em Marcos 7, onde está relatado para nós a história que eu denomino de a história da mulher das migalhas. Isso aí é uma denominação minha mesmo, irmãos. Eu realmente acredito que aquela mulher nos ensina muito. Porque a palavra nos diz é que Jesus estava num período em que ele estava muito cansado. Por isso ele decidiu ir até uma casa para descansar. E consequentemente ele não avisou ninguém que estava ali. Mas o povo ficou sabendo.
E todo mundo queria ir até Jesus receber uma oração, que ele orasse por eles. Todo mundo queria ter contato com Jesus. E entre essas pessoas estava uma mulher grega, de origem sírio-fenícia. E foi até Jesus pedindo para que a filha dela fosse liberta de um demônio que estava possuindo. Mas aí Jesus olhou para aquela mulher e deu uma resposta bem ríspida. Ele disse que ele veio para alimentar os filhos de Deus até eles se fartarem. Por isso, não era correto ele dar o pão que era para os filhos, para os cachorrinhos. Imagina você receber aquela resposta. Mas aquela mulher queria tanto, mas ela queria tanto no poder de Jesus, no que Jesus poderia realizar, que a resposta dela é surpreendente. Ela diz assim: até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa enquanto as crianças estão comendo. Naquele momento, ao ver a fé daquela mulher, Jesus olhou para ela e disse: pode voltar para sua casa, porque o demônio já saiu da sua filha e ela foi totalmente liberta. Essa palavra me ensina muito, irmãos, porque nós aqui que cremos no Senhor Jesus, nós que cremos que Ele morreu por nós, nós que cremos que Ele nos deu uma nova vida, nós já somos filhos de Deus. E às vezes o pão está pronto para nós. É só a gente se fartar dele, mas ao mesmo tempo nós negamos esse pão e tentamos viver do nosso jeito. Mas aí tem alguns outros que, apesar de não terem tanto conhecimento bíblico, apesar de não saber nenhum versículo decorado, comem um pouquinho e já tem toda a sua vida transformada. Por isso, irmãos, não é sobre conhecer muitas coisas, não é sobre ter o conhecimento de tudo, não é sobre ter muito versículo decorado, mas é saber que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que se a gente crê nele, mesmo com uma migalha, Ele pode transformar tudo. Por isso, irmãos, a gente deve matar a nossa incredulidade. A gente deve acabar com ela, porque ela é a única coisa em nossas vidas que impede Deus de agir. E foi exatamente isso que aconteceu no texto que nós lemos. Nos versículos de número 5, de número 6, de Marcos 6, o que a gente pode perceber é que Jesus não pôde realizar ali nenhum milagre, exceto orar e curar alguns doentes que estavam ali, devido à incredulidade daquele povo. E no final do texto a gente percebe que Jesus ficou admirado com o fato deles não crerem, por mais que eles vissem Deus fazendo. Irmãos, isso me chama muita atenção, porque lendo a palavra, percebendo as palavras que foram utilizadas aqui, a gente vê que Jesus Ele queria tocar corações, Ele queria transformar vidas, Ele queria usar aquele povo, mas Ele não pôde, devido à incredulidade deles. Será que Jesus não está querendo fazer algo na sua vida, mas pelo fato de você não crer, Ele não faz? Será que o Senhor Jesus não está querendo fazer aqui algo no nosso meio, mas devido à nossa incredulidade, Ele não pode agir? Por isso, meu irmão, a nossa principal ajuda, a principal coisa que nós podemos receber do Senhor, é de que nós precisamos de Deus, não para ter as bênçãos que Ele pode nos dar, mas nós precisamos de Deus para que a nossa incredulidade seja vencida, para que Ele nos use para transformar as nossas circunstâncias. E Deus realmente reconhece quando nós entregamos a Ele nossa incredulidade. Ele faz, assim como está relatado lá em Marcos 9, quando Jesus cura um menino que estava endemoniado. O que a palavra diz é que naquele momento, Jesus estava um pouco distante dos seus discípulos. E quando Ele vai em direção deles, Ele percebe um certo alvoroço. E aí Jesus pergunta o que estava acontecendo ali no meio deles. E um homem se levanta e diz: Senhor, eu pedi para que seus discípulos expulsassem um espírito maligno que estava no meu filho, mas eles simplesmente não conseguiram. E aí Jesus olha para eles e diz assim: geração incrédula e perversa, até quando terei que suportá-los? E aí aquele homem desesperado, crendo em Jesus, disse assim: Senhor, o Senhor pode curar o meu filho? O Senhor pode libertar o meu filho? E a resposta de Jesus é impactante, porque Ele responde: tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. E a resposta daquele homem é ainda mais impactante, porque ele diz o seguinte: eu creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. O que aquele homem fez? Ele disse: Senhor, eu creio. Eu já vi o Senhor realizando maravilhas na vida de outras pessoas. Eu já vi o poder que tem nas suas palavras, mas no meu coração ainda há dúvidas, mas eu creio que o Senhor pode ajudar com a minha incredulidade. E sabe o que aconteceu? Aquele menino foi curado.
Aquele menino foi liberto simplesmente porque um homem decidiu entregar toda a sua incredulidade aos pés de Jesus. Diante das dificuldades, diante das circunstâncias difíceis, nós precisamos pedir para que Deus nos liberte. Mas para que Ele nos liberte não apenas dos problemas, mas principalmente do nosso maior problema, a nossa incredulidade. Porque muitas vezes os nossos problemas aumentam, porque ao invés de confiarmos no poder de Jesus, confiamos no nosso poder. Mas é só quando o poder de Deus age através de nós, é que os nossos problemas são realmente resolvidos e que a gente é levantado pelo Senhor para resolver o problema dos outros. Irmãos, Naamã ele só foi curado naquele momento porque ele venceu a sua incredulidade. Depois que ele ouviu as palavras do filho, disse: pai, creia. Ele creu, fez algo simples e foi totalmente liberto. O problema é que muitas vezes nós não fazemos como Naamã. Nós seguimos a nossa vida como se não tivesse um Deus que pode mudar todas as coisas. E nem buscamos a Ele. Parece que a gente entra dentro de uma caixa, dentro de um carro, dentro de um barco e tenta navegar nos mares que estão cheios de tempestade em nossa vida, como se Jesus não estivesse dentro dele. Mas quando a gente convida Jesus para estar dentro de nós e agir através de nós, tudo se acalma, tudo se faz novo e a gente é usado por Ele. Isso aconteceu principalmente lá em Marcos 6, quando Jesus acalmou uma tempestade. Jesus estava pregando o evangelho de um lado do mar e pediu para que seus discípulos fossem adiante dele, porque ele iria depois dele para o outro lado. E o que a gente pode perceber é que Jesus, quando decidiu ir até os seus discípulos, ele notou que os discípulos estavam com extrema dificuldade, que eles estavam remando com muita dificuldade, mas não chegavam a lugar nenhum, porque eles estavam no meio de uma tempestade. E por isso Jesus decide ir até eles. O problema é que quando Jesus vai chegando perto, os discípulos ficam com medo, porque eles achavam que ele era um fantasma. E a resposta de Jesus é bem interessante, porque ele diz o seguinte: coragem, não tenham medo. Isso não está relatado na palavra de Deus, mas eu imagino Jesus sentando no barquinho, o mar todo revoltado, e quando ele senta, dá uma respirada profunda, tudo se acalma. E aí os discípulos ficam impressionados com o poder dele. Os discípulos ficam impressionados com o que ele poderia fazer e dizem um para o outro: nós realmente, simplesmente só devemos confiar no Senhor. Por isso, meus irmãos, na hora das dificuldades, a gente precisa ter coragem e não ter medo. Nós precisamos convidar Jesus para que ele entre no barco e tome o leme, para que então a gente perceba ele agindo de forma simples, natural, mas sobrenatural, para que ele toque os nossos corações e para que a gente toque o coração de outras pessoas também. Prometo que eu estou acabando. Há umas 2 semanas atrás, eu estava num dia que não estava legal. Sabe aquele dia que você não acorda bem, você já acorda triste, meio mal-humorado? E eu lembro que eu vim aqui para a igreja, quando eu cheguei aqui na igreja, o irmão disse uma palavra para mim que foi simples, natural, na cabeça dele não foi nada. Mas aquela palavra entrou no meu coração como se fosse uma espada, assim, sabe? Me deixou mais desanimado ainda, me deixou mais triste ainda. E aí eu fui para o meu lugar de oração, que eu não vou contar onde é, que senão vocês vão ficar batendo lá enquanto eu estou orando. Mas é aqui dentro da igreja. Eu cheguei no meu lugar de oração e eu comecei a derramar meu coração para o Senhor. Falei: Senhor, estou aqui, fazendo as coisas, te servindo. Olha aí o que esse irmão falou, eu sei que não foi na má intenção, mas tá difícil, Deus. Eu achei que Deus ia me dar um afago. Mas quando a gente está assim, o que Deus dá mesmo é um empurrão para a gente continuar andando. E ele disse assim: filho, sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você não se joga totalmente no meu rio. Quando você está pregando, você vai lá e se joga. Quando você está aqui orando, você vai lá e se joga. Quando você está servindo, você vai lá e se joga. Mas quando começa a falar mal de você, quando você se sente perseguido, quando você se sente pressionado, ao invés de você se jogar no meu rio, você volta lá para a margem. E aí eu não posso agir. E aí eu não posso fazer nada. Meu filho, se joga no meu rio. Porque às vezes no meu rio vai parecer que está raso demais. Às vezes no meu rio você vai ficar empacado.
Às vezes no meu rio você vai boiar, boiar, boiar e parecer que você não está chegando a lugar nenhum. Mas se você está no meu rio, crendo no meu poder, você está exatamente onde você deveria estar. E naquele momento, o Senhor Jesus me levou a ler a palavra, principalmente naquele momento onde a filha de Jairo é ressuscitada por ele. Eu acho essa história tão interessante, porque Jesus estava lá pregando o evangelho, curando pessoas, até que um dirigente da sinagoga chamado Jairo vai até ele e diz assim: mestre, minha filha está muito mal, preciso que você vá até a minha casa para que ela possa se curar, para que ela possa se restabelecer. E Jesus foi com ele para a casa dele. O problema é que durante o caminho ele se encontrou com a mulher do fluxo de sangue, que na verdade não foi um problema, mas quando a gente está lendo a palavra parece que foi. Porque Jesus demandou um tempo com aquela mulher. E logo após Jesus ter curado a mulher do fluxo de sangue, vieram umas pessoas desesperadas até Jairo e disseram: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, porque sua filha já faleceu. Imagina, irmão, abençoado, avisar que a sua filha morreu desse jeito. Eu imagino o coração de Jairo como ficou. Eu imagino ele olhando para Jesus desesperado. Mas a resposta de Jesus é linda. Porque ele olha para Jairo e mesmo com ele com o coração desesperado, ele diz o seguinte: filho, não tenha medo, tão somente creia. E eles foram na direção da casa de Jairo. E eu me arrepio toda vez que eu conto essa história. Porque o que a palavra diz é que eles entraram na casa de Jairo, e aí Jesus percebeu aquele alvoroço gigantesco, e ele diz: ei, por que vocês estão todos alvoroçados assim? Essa menina não morreu não, ela só dorme. E o que a palavra diz é que as pessoas riram de Jesus, porque falaram: a gente viu ela morta lá, o que esse homem aqui pode fazer? Mas quando ele entra no carro, ele dá uma ordenança, no quarto, ele dá uma ordenança para que aquela mulher se levantasse. Então ela se levanta e vive a nova vida. Tudo porque ela confiou no poder do Senhor. Aquela menina teve o seu coração tocado por Jesus. E eu creio que ela foi usada através desse testemunho para tocar a vida de outras pessoas também. Hoje eu sinto que não importa qual é a sua dificuldade, qual a sua limitação, o Senhor Jesus está tocando o seu coração e falando: levante-se, porque eu quero usar o seu testemunho, o que eu vou fazer na sua vida, para que outras vidas sejam transformadas por você. Naquele momento de tristeza que eu estava, o Senhor Jesus olhou para mim e disse assim: meu filho, não tenha medo, tão somente creia. E hoje eu vim dizer para você a mesma coisa, enviado por Deus. Meu irmão, não tenha medo, tão somente creia, Deus vai fazer. Talvez você esteja com um problemão na sua casa, um filho que não se converte, um marido, uma esposa que não querem Jesus. Meu irmão, não tema, Deus vai fazer. Talvez você se sente limitado demais para fazer aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Meu irmão, você não precisa ser grande, você não precisa ser mais o capacitado. Simplesmente não temas, creia no Senhor e Ele vai fazer. Ele vai te levantar e renovar o seu ser, Ele vai fazer nova todas as coisas. Talvez você tenha um projeto, talvez você tenha um plano que Deus colocou no seu coração, faz tempo, mas você não coloca em prática, porque você tem medo. Meu irmão, não tenha medo, tão somente creia e o Senhor fará. Mas para que isso aconteça, nós precisamos vencer a nossa incredulidade, para que então Ele venha agir. Porque se nós cremos nele, pode ter certeza que Ele fará. Por isso, se nesse domingo, durante essa mensagem, você sentiu que tem algo dentro de você aí, que você percebe que você precisa vencer a sua incredulidade, alguma área da sua vida que você precisa da ação do Senhor, eu peço para que nesse momento você se levante, fique em pé, porque eu quero orar com você. Não tenha vergonha. Não olhe para a pessoa que está do seu lado. Se você sente que precisa da ação do Senhor, crendo que Ele vai te usar, crendo que Ele vai te tocar, se coloque em pé que eu vou fazer uma oração por você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aqui a gente consegue ver tudo. Tem uns irmãos que eles ficam assim, ó, quase levantando. Não tenha medo. Se Deus está tocando o seu coração, se levante. Porque se você crê, Ele fará. Por isso, nesse momento, faz assim com as suas mãos, porque eu sinto que Deus vai liberar uma porção dEle aqui, e que Ele vai tocar os nossos corações, transformar as nossas vidas, e que nós seremos usados para tocar outras vidas também. Por isso, enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo seu infinito amor.
Te agradecemos porque o Senhor é poderoso, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é capaz de fazer grandes coisas, Pai. Te agradecemos porque a única coisa que impede o Senhor a agir em nossas vidas e aqui no nosso lugar é a nossa incredulidade. Por isso, Pai, nesse domingo, nesse dia, nós entregamos a nossa incredulidade aos seus pés, Pai. Porque hoje nós afirmamos com toda a fé que há em nosso coração, de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor é fiel e de que o Senhor fará, Pai. Por isso, nesse momento, toca a vida de cada irmão que está aqui, Pai. Toca a vida de cada família que está aqui representada, cada célula que está aqui representada, Pai. E venha fazer através de nós. Senhor Jesus, se o Senhor procura por pessoas que estão fervorosas, aqui estamos nós, Pai. Se o Senhor procura por pessoas que estão cheias de fé, aqui estamos nós, Pai. Se o Senhor procura um grupo de pessoas que anseia pelo que o Senhor fará, aqui está a sua igreja. Derrama da sua glória, da sua presença nesse lugar, Pai. Toca os nossos corações, para que possamos ser usados para tocar o coração de outras pessoas também. Renova as nossas vidas, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor. Nos toca com o Seu poder. Nos transforma com o Seu amor, para que possamos cumprir o Seu propósito de sermos discípulos do Senhor e fazermos discípulos em todas as nações. Amém. Irmão, ainda de pé, que diante das dificuldades, que diante das circunstâncias difíceis, você não faça como o rei de Israel. Você não precisa rasgar suas vestes, porque você também é um profeta do Senhor. Por isso, ouça o que Ele tem para você, creia, obedeça e coloque em prática. E o Senhor fará grandes coisas em nós e através de nós. Amém? Recebam a bênção. O Senhor quer impetrar ou não, pastor? Então, beleza. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a consolação e que a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Boa semana, irmãos.